Então, essa é a aula de ensino de literatura e educação literária, acho que é o contrário, do dia 3 de março de 2022. Hoje nós vamos começar a falar do conceito de leitura literária. E aí vocês vão ver que a coisa não é tão simples assim como parece. Espero que vocês tenham conseguido pelo menos ler um pouquinho, pelo menos passar o olho ali no texto que eu mandei para vocês, mandei ainda hoje. É um texto bastante simples, não tem aí nenhum aprofundamento teórico, embora cite vários teóricos da educação literária, eu vou chamar assim, né? Do letramento literário, etc. Mas é um texto, um artigo bastante simples, bastante objetivo. E nós vamos partir dele para falar, na verdade, de uma questão que é o que se tem de senso comum sobre ensino de literatura e leitura literária, em especial leitura literária. Então, hoje nós vamos falar desse artigo para apontar essas questões. E na próxima semana, aliás, eu tenho que falar da próxima semana. Na próxima semana nós vamos aprofundar um pouquinho mais a questão, já abordando também o conceito de letramento literário. E depois ainda nós teremos já uma terceira aula sobre isso, para discutir. O que acontece na próxima semana, pessoal? Na próxima semana, eu vou passar para vocês uma atividade assíncrona. Na próxima semana, está invertido lá no nosso cronograma, tá? Eu vou corrigir. Na próxima semana, nós não vamos ter aula síncrona, vai ser só aula síncrona por um motivo médico meu, na verdade. É que eu vou fazer um exame médico que dura 24 horas. É um exame, não sei se vocês já viram alguém que fez esse exame, a gente instala um aparelhinho que fica controlando a pressão arterial durante 24 horas. Né? Fiz, é um horror. Então, é horrível. É a segunda vez que eu vou fazer, porque eu sou hipertensa, uma vez por ano eu tenho que fazer essa porcaria desse exame. Né? E eu não... Quando a gente está com esse aparelhinho, a gente não pode usar nenhum aparelho eletroeletrônico. Né? Então, não pode usar celular, não pode usar computador, televisão só pode assistir de longe, não posso nem usar o meu Kindle. É uma coisa assim da gente querer se jogar pela janela. O bom é que eu sou uma pessoa que gosto de livros, então é um dia que eu passo só nos livros analógicos, porque os digitais não pode. Então, por isso, né, assim, não sei se é por causa do meu plano de saúde, é um exame difícil de marcar. E eu não tinha muita opção de data, então eu tive que marcar na quinta-feira. E por isso, então, eu vou passar para vocês a atividade assíncrona. E aí, para a próxima quinta-feira, tá bom? E daí, na outra semana, que já é dia 17, aí eu vou conhecer a carinha de vocês ao vivo, suas expressões faciais, dos olhos, pelo menos, né? Porque o sorriso eu ainda não vou conhecer direito. Mas, no dia 17, nós já temos já temos aula presencial, né? E aí, por isso também que eu vou deixar a discussão desses conceitos que a gente vai trabalhar entre hoje e a semana que vem. Hoje, eu conversando com vocês, na semana que vem, eu vou deixar textos e vou deixar uma atividade para vocês fazerem de maneira assíncrona. Aí, no dia 17, a gente fecha a discussão. Né? Quer dizer, fechar, essa questão não fecha, mas pelo menos a gente já vai ter alguns caminhos para escolher, né? E hoje, então, a gente conversa um pouquinho sobre o texto e depois a gente vai falar um pouquinho da avaliação e da formação dos grupos, tá bom? Isso mesmo, Tabata, esse negócio chama Mapa 24 Horas.
Professora, quando eu fiz o meu, eu pude fazer tudo. Mexer no celular, ficar no computador. Tô até com medo agora. Verdade? Sim, eu saí de lá mexendo no celular, respondendo já coisa, entrando na reunião online, tipo, tudinho assim. Eu fiz no final do ano passado. Puxa vida, a médica que eu faço isso daí, primeiro que ela é uma grossa, e ela recomenda isso altamente. Agora, eu estranho, Juliana, meu pai, que tem uma hipertensão muito mais avançada que a minha, porque também já é bem mais velho, ele não faz mapa, não. Ele faz um pior todo ano, que é o Holter. O Holter, o que é a mesma coisa, parecido, não sei se é outro aparelho, acho que é outro aparelho, mas o Holter, além dele ficar monitorando a tensão arterial, né? As 24 horas, a pessoa tem que ir escrevendo, tem que ir fazendo um relatório da atividade que ela está fazendo naquele momento. Vixe, professora, era isso que eu fiz no meu. Eu tive que ficar notando o que eu estava fazendo para saber por que a pressão subia ou descia. Então, e aí talvez é porque seja outra coisa. É Holter, não é mapa. E o Holter, eles não. Acho que é outro aparelho, eles não implicam com isso, não. O Holter, a pessoa tem que seguir a sua vida normal. Então acho que é esse, por isso você fez Holter e não o tal do mapa 24 horas. O mapa 24 horas é um aparelhinho do inferno que a gente não pode fazer nada na vida. Eu vou dizer que para nós, pessoas aqui que vivemos no século 21, né, a pior coisa é você não poder mexer no celular durante 24 horas. Você tem que fazer meditação, tem que fazer, sei lá, se controlar, enfim, não fazer isso. Professora, deixa eu aproveitar para tirar uma dúvida. Você falou que dia 17 a gente vai ter aula presencial. Quando que volta as nossas aulas presenciais? 14 de março. Já e quando que vão avisar isso pra gente? Uai, eu recebi por e-mail. Eu não recebi nada. Eu tô aqui, tipo, primeira vez que eu ouvi falar nisso. A professora, a coordenadora tinha falado que ainda ia ter a reunião do CONCAN e eu tô aqui esperando. Isso, a reunião do CONCAN foi na sexta-feira. Lembra que na sexta-feira eu falei, já deve ter tido reunião do CONCAN, mas eu não olhei meu e-mail, lembra disso? Não, você não tá, Juliana, você não tá na turma de sexta-feira. Mas na sexta-feira eu falei isso pro pessoal. Falei, já deve ter tido a reunião do CONCAN, mas eu não sei a decisão porque eu não vi o meu e-mail. E depois aí, eu acho que também no carnaval não fiquei vendo e-mail institucional não, mas ontem eu acho que eu olhei e tinha de fato o e-mail do diretor-geral, né, já informando que a volta vai ser no dia 14 de março. Para alguns cursos que decidiram sobre isso, a nossa decisão em letras foi diferente, já vai ter algumas atividades presenciais entre hoje e amanhã e na semana que vem. Mas ainda naquela fase que eles chamam de 2-3, né, que não pode ir todo mundo para o campus. E aí, a partir do dia 14, decisão do CONCAN porque assim, antes do carnaval, nós já estávamos com os índices que nos autorizava, né, os índices já apontavam a possibilidade, né, de voltarmos para o 100% presencial. Mas, não sei se alguém explicou isso para vocês, ou se vocês viram aquela live do diretor logo no começo do ano, para ir para a abertura, ou seja, ir da fase 1 para essa fase que hoje se chama 2-3, e da 2-3 para a fase 4, tem que sempre dar 15 dias. Então, mesmo que o índice já aponta que pode ir, né, para a fase seguinte, tem que esperar 15 dias. Agora, voltar, né, ir da 4 para 2-3 ou da 2-3 para 1, não tem que esperar nada. Se o índice indicar que tem que voltar de fase, aí é imediato. Mas para ir para frente, tem que esperar 15 dias. Então, quer dizer, já deu mais do que os 15 dias. Me parece que os índices continuam favoráveis. Então, continua valendo aí a decisão do CONCAN de aula presencial no dia 14. Deem uma olhada nos seus e-mails, que talvez vocês tenham recebido também. Acredito que o comunicado do diretor tenha sido para
toda a comunidade. No e-mail não tá, não. Não, mas tá não no recebi, site. não, Pro. Tá no site do campo. Ah, tá no site? Ah, tá. Então eu tô com privilégios de servidor, eu recebi direto do diretor no meu e-mail, né? Guilherme, eu também acho isso. Pode ser que esteja lá no e-mail institucional de vocês, mas não sei se é esse que vocês consultaram, né? É que o meu e-mail institucional ele é vinculado com o meu celular. Tudo que chega eu recebo o alerta, então não recebi, não. Então, Ou mas... talvez eles tenham deixado para avisar um pouquinho mais tarde, né, gente? Daqui pro dia 14 tem chão ainda, tá tudo bem. Então, mas é que Eles todo vão mundo avisar tem dia que se 13. preparar, né? Tipo, avisar dia 13 Exatamente. é Vocês osso. não conhecem a faculdade de vocês. Avisa dia 13 e vão pro dia 14. Vocês já deviam estar habituados. Exato. Vamos Domingo dizer... à noite, 8 horas, eles avisam. Deus me livre. Bora. Não, mas já avisei, então. Já avisei, dia 17 estamos juntos, tá? Já vamos organizando a recepção. Fazer o esquenta, todo mundo. É isso aí. Não vão me fazer essa cachorrada de não aparecerem na minha aula de quarta-feira, dia 17, hein? A gente aparece, Pro. A gente aparece. Vai dar certo. Confia. Deixa eu achar aqui o texto. Para variar, eu tenho 1 milhão de coisas abertas e aí eu não acho que eu preciso. Então, preciso achar uma janela. E a minha janela não aparece. Peraí. Deixa eu abrir ela aqui. Cacilda, eu vou fazer outra coisa. Abrir ela de dentro do Moodle é porque eu quero... Ah, não, eu não posso. Eu tenho que compartilhar a minha tela do meu computador aqui, porque eu fiz um monte de anotação no meu PDF. E não sei por que o meu PDF não quer aparecer para vocês. Vamos lá, nova tentativa. Nada. Tá aparecendo um PDF, professora, mas você tira. É sério que tá aparecendo PDF? Ah, apareceu. E tá aparecendo aí pra vocês? Tudo de jeitinho? A importância da leitura literária. Tá bom, mas tá aparecendo aqui na minha tela, né? Vamos por esse caminho então. Aí para vocês enxergarem maior, é que eu não tô compartilhando. Tá aparecendo aqui, agora tá aparecendo a tela do Meet, porque é o que eu tô olhando. Então na minha câmera aqui, vai aparecer o que eu tô olhando. Então, é como se eu estivesse compartilhando com vocês. Aí, para vocês verem maior, vocês colocam lá, fixam a minha câmera, né, a minha imagem, que daí aparece maior para vocês, tá bom? E quando eu sair, que eu olho outra coisa... Júlia, 18h50 no presencial. Tudo normal. Tá? Acabou o ensino remoto emergencial. Agora vai voltar tudo para o normal. Pessoal, vamos lá então. Essa, na verdade, foi uma fala desse terceiro Congresso Nacional de Educação. Tá? Eu tenho poucas informações sobre isso, na verdade. O que me interessa aqui não é nem aprofundar, era realmente não pegar algo que fosse muito aprofundado, mas justamente analisar alguns conceitos. E hoje, em específico, nós vamos ver as influências do Antônio Cândido. E depois, para outra aula, lá para o dia 17, eu vou falar, a gente vai conversar também, né, tentar detectar as influências do Ítalo Calvino, que é aquele texto clássico, que é o Por que Ler os Clássicos, né, que eu passei para vocês, tá? Então, aqui esse texto, né, que na verdade, acredito que hoje até já esteja formado, um mestre em educação, provavelmente, que é o Alessandro Alencar, ele deveria ser doutorando nessa ocasião, e essa aqui deve ser
a especialista, que é uma coautora que escreveu com ele, tá? Então, eles devem ter feito essa comunicação num congresso em parceria, tá? Então, eles começam dizendo, né, que, falando de uma importância da literatura, que é a seguinte, que a literatura é uma representação artística da vida humana. E aqui a gente já vê um pouco a influência lá do Cândido, né, que diz que um dos motivos de que a literatura é um direito humano é que ela representa a vida humana. Esse é um dos motivos que ele dá, né? Agora, eles dão muita importância a isso, né? Olha só, eles dizem, a criação literária não deixou de ser divertimento, prazer, continua sendo. Contudo, com o refinamento da produção literária através dos tempos, a humanidade viu surgir várias obras que se eternizaram devido justamente ao seu caráter de representação artística da própria atividade humana. Então, eles estão dizendo, se a gente ler esse parágrafo aqui, depois vocês vão ver que eles dão uma amenizada nessa visão, mas nesse parágrafo aqui, o que é o mais importante? Né? O mais importante é que a criação literária representa a vida humana. Né? Esqueci de tirar aqui, espero que tenha gravado algumas outras coisas, que eu esqueci de tirar o meu fone de ouvido aqui, e aí não grava o áudio de vocês. Então, o que é a maior importância aqui, se vocês tiverem outra visão, vocês podem me falar, né? É que eu entendo que eles estão dizendo que o mais importante é que a criação literária, ela representa a vida humana e, como anexo a isso, como um plus, né, do fato dela representar a vida humana, representar artisticamente a vida humana, ela também é prazer, divertimento. Vou mudar de tela aqui que eu vou deixar a Maiara entrar. Boa noite, Maiara. Então, voltando lá. E depois, né, eles vão dizer assim, assim, né, então, nessa esteira, né, dizendo que a principal importância da literatura é que ela representa a vida humana, aí eles dão essa conclusão aqui, Assim, a educação escolar também deve ser capaz de utilizar da leitura literária como instrumento de busca ou para entender a vida, na concepção de Ana Maria Machado. Então, vejam só, aqui está uma questão essencial e principal de coisas que a gente vinha discutindo. Então, nós comentamos aqui, várias pessoas têm essa sensação, né, teve essa experiência no ensino médio, pelo menos, de que a literatura era um fim em si mesma. Né? Então, a gente estudava a história da literatura, o nome dos escritores de cada época literária. A época literária começa com tal livro, termina com tal livro, e as características delas são tais. E pouco se tinha acesso à literatura em si. Aqui eles estão falando outra coisa, que embora eles estejam defendendo a literatura literária na escola, eles estão dizendo que a leitura literária deve ser utilizada como instrumento. E essa é uma questão que está muito presente, e a gente vai discutir isso também ao longo do nosso semestre, muito presente nos livros didáticos, né? Em especial os do ensino médio, mas nos do ensino fundamental também. O texto literário é colocado no livro didático como um apoio para se chegar a outros objetivos. Eu vou dar um exemplo aqui prático, para ser fácil, que é do livro didático da minha filha.
da minha filha, que é ensino fundamental 1, né? E ela está no 4º ano do ensino fundamental. Tanto o livro didático que a escola adota, e ela adota pelo motivo de que a escola em que minha filha está coloca a literatura como uma preocupação central no ensino, principalmente de linguagens. Então, o livro didático dela expressa isso. Tem bastante texto literário no livro didático dela. Alguns momentos se fala de leitura literária. Na maioria das vezes, o texto literário está lá. E qual que é o tipo de texto literário? Fábula, trechos de livros de literatura infantil ou infanto-juvenil, textos clássicos como contos de fada, estão lá, são todos textos literários que aparecem lá. E, embora em algum momento se trate da leitura literária também, quer dizer, como que abordar, pensar nos personagens, pensar na questão da narrativa em si, né? Então, quais são os conectores da narrativa. Tem também cantigas de roda, poemas, né? Poemas infantis e tal. Então, falar, esse aqui é o verso, qual que é o verso, qual que é a estrofe. Então, tem aí um letramento, vamos dizer, por trás, mas, na maioria das vezes, o texto literário está lá para quê? Complete com a palavra certa. Aí é para a criança descobrir se qual é o gênero, se é masculino ou feminino, porque tem lá um tanto de palavras embaixo e a criança tem que ir preenchendo, sabe? Pega daquele quadro e preenche ali o texto com as palavras que gramaticalmente tenham coesão com o texto. Então, esse é um exemplo. Tem outros para colocar pontuação, por exemplo, entre outras coisas. Então, o texto literário é instrumento. Aqui a gente está falando de texto literário, né, quando ele fala um instrumento para entender a vida, está dizendo da representação. Então, é buscar um conhecimento dentro do texto literário. Quando você usa o texto literário como instrumento para entender a vida, para entender seus sentimentos, para saber das representações da sociedade, para as questões políticas, você não está necessariamente fazendo leitura literária. Embora a literatura passe por todas essas questões, mas o que você está fazendo? Você está utilizando o texto literário para se chegar a outro objetivo, que não é a leitura literária. Então, vejam, aqui já existe uma confusão. Utilizar a leitura literária como instrumento. Embora pareça que o texto deles, a gente vai ver isso no final, esteja defendendo outra coisa. No entanto, eles não superam essa ideia de que para que tem o texto literário na sala de aula? Eu vou justificar trabalhar com o texto literário porque o texto literário fornece, que foi o que o Cândido falou, fornece tipos de conhecimento, fornece também conhecimentos. Então, é como se o texto literário por si só, para fruição e para apropriação, né, dos mecanismos, vou chamar assim, do texto literário, isso não é suficiente. Então, ele não vale por si só, ele vale se ele for instrumento para outro tipo de conhecimento. É algo para se pensar, eu não estou dizendo que isso é certo ou que isso é errado, né? Eu estou dizendo que essa é uma abordagem muito comum, como se o texto literário não se bastasse. E aí vale já, né? Eu só estou provocando reflexões hoje, e aí já provoco vocês a pensarem sobre isso, né? Vocês como professores, né, futuramente, ou até já, de língua portuguesa, na qual a literatura está embutida, e aí não precisa ser só literatura em língua portuguesa ou literatura brasileira, né? O texto literário a gente está falando aqui de maneira muito geral. Então, vale a gente só ler por ler o texto literário, ou ele precisa ter uma outra função para que ele faça sentido para os estudantes? Aí, continuando aqui, eu ia
passar só pelo que eu marquei de azul. O que eu marquei de azul são os trechos que são as partes importantes, né? Vou chamar assim, aqui desse texto, né? Que eu considerei importantes, né? Como se fosse fazer um resumo do texto. E o que eu marquei em amarelo são coisas que eu gostaria de discutir com vocês, embora uma coisa esteja ligada à outra. Mas pensei em passar primeiro por toda a parte azul e depois por toda a parte amarela, mas já mudei minha estratégia. Eu vou tratando das duas coisas concomitantemente, tá? Oi, boa noite, Gabriel. Vou voltar aqui para o texto. Aí vejam só outra questão aqui importante sobre literatura. Ó. O trato com a arte narrativa literária é um aspecto característico da humanidade. Ambas as autoras que eles estão citando, né, Silvia e Machado, deixam claro como a humanidade se utilizou e se utiliza da linguagem narrativa literária no percurso da história. E aí, né, então, eu vou até continuar o parágrafo aqui. Em virtude disso, a linguagem e a leitura literária deveriam estar constantemente presentes nas salas de aula, pois fazem parte da educação humana. Bom, vamos lá. Uma coisa é linguagem e leitura literária, e isso ser parte da educação humana. Claro, a linguagem é central na humanidade, hoje a gente já sabe disso, né? A linguagem que nós temos, né, da maneira como o ser humano desenvolveu a linguagem, é o que mais nos caracteriza como humanos. É central no desenvolvimento da humanidade. Né? Por isso que a linguística hoje não é estudada só no curso de letras. Por isso que linguística é uma área à parte dentro de letras, artes e linguística. A literatura está dentro de letras, mas linguística é uma área à parte quando a gente vê aquelas áreas do CNPq. Né? É por isso que linguística não é, pelo menos nos Estados Unidos e algumas universidades europeias, linguística não é estudada só dentro da faculdade de letras, né, ou dos institutos de letras, mas sim também em outros institutos que, inclusive, são de ciências duras, né, como física, por exemplo, né, ou matemática em especial, né? Então, na verdade, a linguagem faz parte mesmo da educação humana e, inclusive, da caracterização de nós como humanos. Agora, outra coisa é usar a linguagem narrativa no percurso da história. Uma coisa é você ter a narrativa da história, e a outra coisa é você ter a narrativa literária. Embora hoje em dia as duas tenham muitas interfaces, e isso é muito estudado, e tem filósofos, né? Paul Ricoeur é o principal deles, vários filósofos que estudam isso e ainda não conseguiram chegar a um fim dizendo assim: a narrativa da história tem essa especificidade e a narrativa literária tem essa especificidade. Não existe especificidade. Narrativa é narrativa. Né? Agora, você ter a intenção da ficção e você ter a intenção do trabalho do historiador são coisas diferentes. E aí, o que eles estão dizendo aqui? Ó? A humanidade se utilizou e se utiliza da linguagem narrativa literária no percurso da história. Isso é bem complicado, né? Então, ela está dizendo assim que a gente tem que estudar a história da literatura ou tem que estudar história a partir da literatura. Então, uma coisa que não fica muito clara aqui é todo esse esforço de dizer que a literatura ela é importante estudar no ambiente escolar, porque ela traz um conhecimento que é de ratificar a nossa humanidade. É isso que eles querem fazer, só que o Cândido faz isso com muita propriedade, a gente pode discordar dele, mas o texto dele é todo voltado para argumentar a favor disso. Esse texto também, mas, claro, né, comparando os dois textos, esse daqui traz essas questões, mas ao trazer essas brechas, essas questões, faz a gente pensar sobre outras coisas.
Quanto que na nossa escola e na nossa escolaridade, nós não utilizamos o texto literário também instrumentalizado para se tratar do ambiente histórico do seu contexto. Não que isso seja proibido, né? Mas é um uso que se faz do texto literário. E aí fica mais uma questão para reflexão. Pode-se fazer isso? É bom fazer isso? Né? É uma distorção fazer isso? Então, mais uma questão aí para reflexão. Sobre a presença da leitura literária e do texto literário na sala de aula. Aí eles citam aqui outra autora, que é essa Frantz. A autora confirma que a leitura, principalmente a leitura literária, faz muita diferença no processo de desenvolvimento cognitivo dos alunos, não somente na área de línguas, mas igualmente nas demais áreas. Gente, uma coisa é você ter o texto literário na sala de aula. Outra coisa é fazer uma leitura literária. Eu vou ver se eu consigo chegar agora. É que ela vai fazer... Eu vou um pouquinho mais para frente, tá? Porque eu quero chegar na questão do jornal. Bom, enfim, vou seguindo aqui, vou deixar em aberto, que é... Vamos lembrar disso. Uma coisa é você ter o texto literário e outra coisa é você ter a leitura literária. Vou já encaminhar para o que eu vou solicitar a reflexão depois também. Você pode ter um texto literário e não fazer uma leitura literária do texto. Quando o texto literário é instrumentalizado, você não está fazendo uma leitura literária do texto. Você está fazendo outro tipo de leitura. E você pode ter um texto não literário e fazer uma leitura literária dele. Né? Você pode considerar que aquele texto é uma ficção. Você pode ter um texto não literário, mas que é escrito rimado, por exemplo. Né? E aí você tem uma leitura literária de um texto não literário. Então, essas duas questões também já são para refletir. Né? O que é texto literário e o que é leitura literária? Um texto literário não tem somente a leitura literária. Ele pode ter outras leituras. Assim como um texto não literário permite, em certa medida, né, uma leitura literária. Inclusive, ou na interpretação ou na sua recriação. Aqui, eles colocam aqui uma abordagem política da autora que eles citam, né? Por que ela acha importante que a leitura literária, o texto literário esteja na sala de aula, né? Porque, com o passar dos anos, fui formando, a escritora que eles citam, né? Fui formando algumas conclusões. Primeira, uma proposta de educação que se queira, de fato, transformadora, quer dizer, transformadora, tá escrito errado aqui, tá? Transformadora, inclusiva, democrática, emancipadora, só será possível se a escola tiver sucesso no empreendimento de formar leitores. Vejam que a autora que eles citam não fala de leitores literários. É no empreendimento de formar leitores, não necessariamente literários. Então, eles fazem uma citação, isso é bom a gente ver para a gente não cometer os mesmos erros nos nossos textos, né? Eles fazem uma citação para comprovar um ponto de vista, mas a citação não diz o que eles disseram, o que eles querem comprovar. Né? E aqui, na leitura das entrelinhas, não é das entrelinhas, tá claro ali, torna-se perceptível o fato de a autora dar uma conotação política à leitura, porque o que ela está dizendo, uma educação transformadora, inclusiva, democrática, emancipadora, né? Essa é a proposta do Paulo Freire, né? Por isso que eles estão dizendo que é nas entrelinhas que é política, mas não é totalmente política, né? Ela está mostrando, né, que a formação de leitores é um ato político, né? E isso a gente sabe que é, só que depende do leitor que você vai formar. Se ele é crítico, se ele não é e tal, e isso não necessariamente passa pela leitura literária. Mas fica uma pergunta, o quanto que a leitura literária ajuda a tornar leitores mais críticos ou não, leitores mais
capazes ou não. Aí eles dizem, a leitura literária suscita e exige variados mecanismos de compreensão. Ó. A leitura literária é multissignificativa, ambígua, capaz de provocar emoções diferentes no mesmo leitor. Né? Dependendo, então, é aquela história. Você lê o mesmo texto em momentos diferentes da sua vida e você tem uma emoção ou uma compreensão diferente do texto a cada leitura. E também uma mesma leitura literária pode hoje provocar evocações, emoções no leitor nos leitores que não foram provocados numa leitura anterior. Desculpa, essa daqui é a que eu falei, e a anterior é que assim, cada pessoa lê e tem uma emoção, tem uma compreensão diferente do texto literário. Eu marquei isso daqui, além de ser uma coisa importante, né, deles, né? Eles partem desse princípio, né, de que o texto literário é multissignificativo. E de fato. Né, a gente tem muitos filósofos da linguagem que tratam disso. Um deles é o Roland Barthes, talvez o principal disso, mas não só. Porém, na escola, a gente aprende a abordar o texto literário numa leitura multissignificativa. É isso que os nossos alunos esperam também? Ou a gente ensina para os alunos uma forma de entender o texto, e aí eu vou falar do texto canônico. Porque quando o texto não é canônico, é um best-seller, quando não é um texto que a gente colocou lá na literatura com L maiúsculo, na literatura nacional, a gente tem a tendência de deixar fluir, né, as interpretações. Agora, quando você propõe para os alunos a leitura de textos muito canônicos, vamos falar dele, né? Do Machado de Assis, por exemplo, do Guimarães Rosa, do Mário de Andrade. Nós aceitamos, ou os professores aceitam a leitura multissignificativa, aceitam as emoções e as compreensões diferentes dos alunos. Os alunos se satisfazem com o fato de estarem com uma leitura que você aprovou as multileituras de todo mundo, desde que eles se basearam no texto, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Ou eles querem a resposta que eles precisam dar no vestibular e no Enem? Né? Ou será que o professor fala assim, tudo bem, você... achei legal a sua leitura, mas olha, quando você for responder lá no vestibular, você precisa dar essa resposta, porque é essa resposta esperada de você. Então, essa questão também, sim, o texto é plural, ambíguo, multissignificativo, mas ele é assim na sala de aula? A gente trazer o texto literário, principalmente o canônico, para a sala de aula, isso? Basta? Né? Basta para ele ser multissignificativo? Professora, oi. Sobre o que você estava falando, é uma questão que eu sempre me pergunto. Quando a gente estava no ensino médio, a minha turma, metade da turma queria, tipo, uma leitura que você refletisse, assim, que fosse, sei lá, que a gente gostasse. E a outra metade da turma queria a resposta que era para o vestibular. Então, isso era, tipo, uma grande discussão na sala de aula, o que a gente ia ter, sabe? Tipo, se o professor trazia um texto do vestibular, metade ficava satisfeita e metade ficava insatisfeita. Aí o professor tentava variar, a turma do vestibular ficava revoltada. Aí eu fico me perguntando assim, e agora, gente, aqui fazendo licenciatura, nós como professores, tipo assim, o que a gente faz, sabe? Faz meio a meio? É um negócio que eu fico lembrando daquela época e me pergunto se ainda é assim, o que a gente faz. Eu não cheguei a uma questão. Eu tenho, assim, a minha abordagem, e eu falo para os alunos, assim, para os alunos do Instituto Federal, eu fico muito à vontade de dizer para eles assim, eu não estou formando ninguém para vestibular aqui. Porque essa é uma proposta da própria instituição. A instituição, né, e inclusive... quem for estagiar no nosso ensino médio vai ouvir isso, se participar de reuniões de professores durante o estágio, vai ouvir isso, inclusive do coordenador,
né, que não, o nosso objetivo não é formar, né, ou treinar, né, porque para o vestibular você não forma, você treina, né, não é treinar para o vestibular. Então eu fico muito à vontade de dizer isso, embora eu trate com eles, eu traga questões também, embora quando eu escolho um texto, eu olho para o vestibular, para eles não terem que ler 2 vezes, né, o mesmo texto, mas a minha abordagem não é essa. Mesmo assim, vocês vão se lembrar que eu falei aqui na outra aula, que eu estou dando aula de literatura medieval para os meus alunos, e cai sim no vestibular, porém a minha abordagem não foi com eles, vamos fazer aqui, eu também acho um saco, né, gente, porque eu sou professora e eu curto o que eu estou ensinando, sabe? Então, eu acho muito chato ficar nesse negócio de, vamos resolver essas questões já pré-prontas do vestibular, eu quero ser criativa, né? Então, a minha abordagem com eles foi um negócio que eu acho muito empolgante e muito legal, que é tratar da figura do cavaleiro medieval na narrativa atual. Eles estudam literatura medieval e as narrativas que eles gostam ao mesmo tempo. E na hora que eu propus o trabalho, eles vão ter que escrever o trabalho. E o trabalho é uma das opções que eu dei. Criar um personagem baseado no modelo do cavaleiro medieval. Eles não conseguiram entender que isso é você estudar as características da literatura medieval que caem no vestibular. Eles não conseguem entender isso. Eles olham e falam assim, mas a gente vai ter que ficar escrevendo um texto sobre isso, sobre essas coisas que a gente fica assistindo na TV, no Netflix, etc., e tendo que estudar para o vestibular. Então, o que eles querem, eles esperam, não são todos mesmo, como a Juliana falou, é uma receitinha. Né? É questão-resposta, questão-resposta, questão-resposta. E eu me nego. Porque eu sei que eu estou fazendo melhor para eles. E não é que eu tiro isso completamente do meu currículo. Também, né, agrado eles, falando assim, vamos fazer umas questões aqui de vestibular. E isso aqui. Mas é a última coisa que eu faço, né, no bimestre normalmente. Vamos ver. Aqui, questão de identificação entre texto e leitor. Outro âmbito interessante da leitura literária, identificação entre texto e leitor. Quanto mais o leitor se identificar com o texto, mais a sua leitura vai ser profícua. Aqui, aliás, para a semana que vem, eu vou deixar para vocês pensarem na polêmica lá do Felipe Neto sobre o Machado de Assis, né, do ano passado. Começo do ano passado, o Felipe Neto, que tem milhões de seguidores, né, disse lá no Twitter que ele acha, não sei por que ele pode achar, mas ele acha, né, opinião todo mundo pode dar, né, que Machado de Assis não tem que ser lido por adolescentes, não é para adolescentes, e que isso só faz os adolescentes odiarem a literatura quando eles são obrigados a lerem escritores como Machado de Assis. Então, ele está partindo desse princípio, que a leitura só é proveitosa quando existe uma identificação entre o leitor e o texto, algum tipo de identificação. Não é mentira que, para os alunos que eu tenho, né, hoje no Instituto Federal, vou falar desses só para dar um exemplo, tá? Que muitos são de locais periféricos, quando eles leem Carolina Maria de Jesus, eles se sentem muito identificados, né? E eles, né, têm assim, nossa, eles produzem muito. Os alunos do ProEja, né, que é a educação de jovens e adultos, então, eles simplesmente se apaixonam pela leitura. No entanto, existem muitas experiências de leitura. O Cândido cita uma, lembra que ele lia lá, não sei se era ele ou se era o pai dele, que lia lá para as pessoas que trabalhavam na casa e eram analfabetos. E eles adoravam a leitura, que acho que era um texto do romantismo, não lembro mais qual que está dito lá. E eles adoravam, era o Camilo Castelo Branco, acho. Eles adoravam a leitura, né, e se apropriavam disso. Existem experiências que eu já vi contadas em congressos, tudo de tertúlia literária, que a tertúlia literária é uma forma de todo mundo ler junto.
né? A gente vai falar dela também como estratégia. Então, em tertúlia literária, que em geral é para adultos, né? É uma estratégia que é para adultos, de ler Dom Casmurro e de pessoas semi-analfabetas, com pouquíssima escolaridade, então alunos de primeiro, segundo, terceiro ano de ensino fundamental do EJA, né, com uma história de vida, já mais velhas, com uma história de vida sempre, né, de exclusão, e conseguirem compreender e se identificar e conversar sobre Dom Casmurro, que é o Machado de Assis. Então fica outra questão aberta aqui. A identificação entre texto e leitor é a primeira pergunta. Essa identificação, ela é necessária para que a leitura progrida com mais sucesso? Essa é uma primeira questão de reflexão. A outra questão é, em que termos se dá essa identificação? É no nível da linguagem? Ou seja, quando a Carolina Maria de Jesus escreve um texto, né, que é preservado assim, que não é o registro culto, né, registro padrão. Então escreve com aquilo que a gente coloca entre aspas, errado, né? É nesse nível que é a identificação? É quando o leitor vê representada a sua linguagem ali? Então um leitor culto vai gostar mais do registro culto, de palavras difíceis? Essa identificação é nesse nível? Ou, né, a identificação é no nível de personagem? Eu me identifico com esse personagem. Ou é quando a história de vida do personagem tem uma identificação com a nossa. Porque eu pergunto para vocês, só pra gente refletir. Porque pode ter, né? Nossa, o que esse personagem tá vivenciando, tá sentindo, é tudo que eu senti. É um nível de identificação. Ou que você vê esse eu lírico, olha o que esse eu lírico tá falando, é igual na letra da música, né? Aquela letra de música de dor de cotovelo, a pessoa se identifica porque ela sente a mesma dor de cotovelo. E aí pode ter isso também no poema, né? Esse amor que está sendo descrito nesse poema é o mesmo que eu sinto, né? Então essa é um tipo de identificação. Mas quando a gente lê um texto de literatura de fantasia, se você vai ler O Senhor dos Anéis, não estou dizendo só a narrativa do filme, mas se você ler O Senhor dos Anéis, qual que é o tipo de identificação que a gente tem com isso? Ou quando você lê mesmo uma novela de cavalaria, que é a base de toda literatura de fantasia, né? Por que a gente acha isso tão legal? Nossa, a gente se empolga, né? Aquela aventura toda, é tudo que a gente não viveu. Então é o desejo que é a identificação? É a imaginação? Então que tipo de identificação é essa? Eles não explicam muito aqui não, viu? Eles dão um exemplo aqui da Clarice Lispector, mas não explicam, não se aprofundam nisso. E ainda dizem, quanto mais fecundo for o diálogo provocado no leitor pelo texto, mais proficiente será a leitura. Será? Ou será que o leitor quer conhecer coisas novas? Né? Será que a gente quer só se identificar com o texto que a gente lê? Ou a gente quer achar coisas novas? Aqui a questão da formação do leitor reflexivo, né? Que é isso. O que é que forma um leitor reflexivo? Será que a leitura literária é aquela questão que eu coloquei lá atrás, né? Um leitor literário ele é mais reflexivo do que aquele que não lê literatura? É uma questão que também fica em aberto. Isso aqui que eles dizem é uma grande verdade. A leitura literária é sempre prejudicada na escola. E eles colocam motivos que também a gente pode pensar se são esses mesmos, se são outros. Pode ser pouco contato com livros literários por parte dos alunos, podem ser condições físicas precárias, pode ser a formação inadequada do professor. Eles colocaram tantos outros, mas um que a gente mencionou aqui agora, né, não está aqui, que é a predisposição do aluno de querer ler o texto literário ou não, e para que ele vai ler esse texto literário. E agora que vem... Oi, pode falar.
Posso fazer só uma observação? Boa noite. Por favor, boa noite. Um comentário, né, sobre o que a senhora tá explicando agora. Assim, eu tenho a impressão de que essa constante crítica com relação ao ensino do texto literário na escola, ela está muito relacionada a um preconceito que as pessoas colocam de acordo com a experiência que elas tiveram, de que tratou-se de um ensino de literatura maçante, por não se tratar de uma linguagem tão acessível, né, tão comum no nosso dia a dia e na nossa época, principalmente, acabou se tornando como se fosse um fardo. E aí o profissional da área, que já está um pouco saturado de explicar sobre aquilo dali o tempo todo e ninguém, vamos dizer, prestar atenção ou parar realmente para se interessar por aquilo, ele presume que ninguém vai se interessar por aquele assunto, trata aquilo como uma pauta a ser cumprida dentro do planejamento do semestre, do que está sendo solicitado no livro didático, e aquilo dali vira um check diário, como se fosse assim, hoje eu ensinei Machado, e aí o pessoal falou assim, você conhece Machado? Eu falo, então, eu vi 2, 3 livros na escola, mas nunca gostei, porque eu sempre achei chato, e aí, enfim, vem toda aquela crítica, e fala, culpam, né, as pessoas por não se interessarem pela literatura, justamente porque, como se fosse nossa culpa, 100% das vezes, essa pessoa não ter se interessado por essa literatura. Tratando sobre essa questão de identificação, eu acho que vai muito da abordagem utilizada durante esse processo. Porque eu lembro que, quando eu estava no ensino médio, e a gente foi estudar um pouquinho sobre Machado, antes da gente tocar nesse assunto mais maçante da análise gramática mesmo, fazer uma avaliação ali voltada para o vestibular, a minha professora de língua portuguesa, ela deu para a gente várias oportunidades da gente conhecer a obra de formas diferentes. Então, ela levou para a gente assistir na sala aquela minissérie que a Globo fez, que chamava Capitu, né, sobre o Dom Casmurro. A gente assistiu aquela minissérie, e aí foi naquele momento que eu me apaixonei por Dom Casmurro, eu fiquei encantada, eu também sou apaixonada por essa louca, obra. Nossa, gente, não fala desse livro pra mim, porque eu sou louca por ele, doente, assim, apaixonada. E aí, depois que ela trouxe essa minissérie, ela trouxe pra gente um livro em quadrinhos, daquela Cartomante. Sim. Acho que é isso, Cartomante. A Cartomante, do conto. Isso. Eu sei que ela foi trazendo várias coisas diferentes, assim, fora do formato tradicional do livro em si, né, físico, para depois introduzir a gente na parte chata, vamos dizer assim, do negócio, né, aquela coisa mais maçante mesmo, que não tem como fugir muito, mas dá para você introduzir de uma maneira diferente. É claro que, se tratando de recursos, eu fui muito privilegiada em relação a isso, porque eu estudei numa escola particular, então, dentro da própria biblioteca, a gente tinha acesso a esses recursos, a gente tinha uma DVDoteca, nem sei se é assim que eu falo, para poder fomentar esse tipo de interesse na literatura, né? Sim. Então, vai muito da questão do recurso também. Mas esse aluno, ele precisa, eu acredito, né, na minha humilde opinião, desde o seu primeiro contato com a leitura, seja ela de quadrinho, de placa, lá na alfabetização, a encontrar vários tipos diferentes de leitura, tipos diferentes de gênero, tipos diferentes de contexto. É um texto. Eu leio uma história em quadrinhos para você, da Magali, da Turma da Mônica, perdão, e depois eu te levo para ler um livro com a história da Chapeuzinho Vermelho. E aí, depois disso, a gente vai ler um poema, e depois vai ler uma música da Palavra Cantada, sabe? Assim, uma coisa mais diversificada, para que também se quebre esse preconceito quando eles têm contato imediatamente ali com aquela linguagem e com toda essa pressão de porque eu tenho que aprender isso, porque eu tenho que prestar vestibular, eu tenho que aprender isso, porque senão não vou entrar na faculdade, que acaba tornando o momento ainda mais complicado. Eu acho que você abordou uma questão, assim,
três pontos fundamentais. Foi a Gabriela, né, que falou? Isso, prof. Então, um é a questão do multiletramento, né? A gente está falando aqui de texto literário e a gente sabe que cada vez mais o texto literário perde espaço na escola, e a gente está falando de escola pública, né? Porque, na realidade, se você for olhar na escola particular, não todas, tá? Dependendo da escola particular. Em algumas ele ganha espaço e não perde, né? Tá ganhando cada vez mais espaço e não perdendo. Então, assim, ter contato, você citou, assim, vários gêneros literários, mas não só literários, né? Ter contato com os vários tipos de texto é o que forma o bom leitor, né? É o que faz o leitor conseguir encarar desafios de leitura, né? Porque daí ele consegue mobilizar, né, outros recursos, né? Os recursos de vocabulário, os recursos dos aspectos de composição do texto e os aspectos estilísticos, né? Então é isso, o leitor tem que ser formado desde da sua escolaridade básica, que eu chamo desde lá do ensino infantil, né? Da educação infantil. O outro ponto que você tocou é a falta de recurso de algumas escolas e mesmo de alguns professores. Às vezes, né, não há uma possibilidade ambiental, eu vou chamar assim, tá bom, gente? Vou chamar de ambiental, que ambiente tem várias questões envolvidas aí. Quando a gente fala de ambiente, desde questões físicas, como questões sociais, questões emocionais, muitas vezes, né? Então, não existe uma possibilidade, um ambiente que proporcione ao professor tratar a literatura dessa maneira lúdica, né? Antes de entrar no textão literário mais forte. E aí ele é levado, por diversos motivos, a tratar a literatura, não só o texto, não é exatamente o texto literário, mas tratar a literatura de uma forma aquela que a gente falou, né? Só assim, é o checklist. Gostei dessa ideia, né? Machado de Assis, tal data, tais obras, essas são as características, e vai fazendo o checklist. Que é muitas vezes para falar também do que vai cair no vestibular. E tem um terceiro ponto que eu esqueci agora, mas enfim, esses dois acho que um já abordou o outro, né? Então, e essa questão do letramento, vou até aproveitar agora para continuar aqui. Você quer falar mais alguma coisa, Gabriela? Não, prof, já falei demais. Obrigada pela sua intervenção, gostei muito. Eu vou destacar aqui, e na citação, ninguém está falando de texto literário, mas vamos entender como texto literário. Quando se lê um texto literário, vamos colocar aí, vamos fazer o complemento aí. Quando se lê um texto literário, considera-se não apenas o que está dito, mas também o que está implícito. Aquilo que não está dito e que também está significando. E o que não está dito pode ser de várias naturezas. O que não está dito, mas que, de certa forma, sustenta o que está dito. O que está suposto para que se entenda o que está dito. Aquilo a que o que está dito se opõe. Outras maneiras diferentes de dizer o que se disse e que significa com nuances distintas, etc. Isso cabe no texto literário, e eles estão falando aqui de leitura literária. A leitura literária sempre irá exigir mais do leitor. Eles estão comparando aqui, que a leitura literária exige mais do que a leitura de um texto jornalístico. E aí eles fazem essa citação. Então ele está dizendo que quando você lê um texto literário, você não pode considerar apenas o que está dito. Na verdade, aqui eu vou dizer que é uma teoria bakhtiniana, já que a gente está falando tanto do Bakhtin, né? É uma teoria bakhtiniana. A gente está falando na outra disciplina, né, na de hoje. Mas, enfim, está presente aqui entre nós. Está dizendo que um texto, ele não fala só por si,
todo texto é dialógico e polifônico. Existem outros discursos que estão embutidos nesse texto e que um leitor proficiente ele vai conseguir reconhecer não só aquilo que está dito, mas também o que lhe é oposto, também as influências sociais dos outros discursos, influências políticas, outras coisas que estão ali dentro, né, outros discursos que estão contemplados naquele que você está lendo. Porém, gente, olha só, se a gente lê mesmo parágrafo sem pensar em texto literário, mas pensar em texto jornalístico, cabe também. Quando se lê em texto jornalístico, considera-se não apenas o que está dito, mas também o que está implícito. Aquilo que não está dito e também o que está significando. E por aí vai. Ou seja, essa citação, pelo menos, não caracteriza uma leitura literária, caracteriza qualquer leitura. Porque para você ser proficiente em qualquer leitura, você tem que saber o que está para além das palavras ditas. Né? Um leitor proficiente é aquele que consegue mobilizar e consegue identificar os outros discursos que estão contemplados ali naquele texto. Então, né, é outra questão aqui. O que a leitura literária tem de diferente das outras? Eles estão dizendo aqui que ela vai exigir mais do leitor, mas isso é verdade? Será que um texto científico, com muitos jargões científicos, não é tão exigente quanto um texto do século XIX? Porque a questão é do vocabulário. Né, um texto do século XIX, que muitos dos nossos alunos reclamam, falam assim, mas eu acho difícil. Né? Não é a história que eles acham chata, eles acham difícil o desafio de ler palavras que não estão mais presentes no nosso vocabulário. Né? É o desafio da linguagem propriamente dita. Será que essa dificuldade não é a mesma que a gente tem quando, sei lá, vamos ler um texto acadêmico da área de biologia molecular? Oi, alguém chamou? Não, prof, eu falei junto com a senhora, biologia. Enfim, então, né, da astrofísica. Vamos ler um texto de astrofísica. Né? Aí tem uma dificuldade embutida ali. Né? Então, será que a leitura literária é mais exigente? Se ela é, qual que é a maior exigência dela? Por que ela é mais exigente que outras leituras? Né? Ou será que a gente consegue aprender todos os tipos de leitura, né, sendo que a gente saiba como se comporta cada texto? Né? É uma pergunta, na verdade. Como eu falei, eu não estou dando respostas nenhuma hoje. Eu estou só trazendo reflexões. Só trazendo para vocês problemas. Aqui, ó. Aqui eles tentam dar uma resposta. Por ser um texto que envolve o leitor por inteiro, apelando para suas emoções, a sua fantasia, o seu intelecto, e por apresentar o mundo a partir de uma perspectiva lúdico-estética, aspecto esse que não se pode desconsiderar, principalmente se tratando do leitor criança. Né? Então, por que a leitura literária tem que estar lá no centro das atenções? Né? Por causa dessas características. Né? Mas é só a leitura literária que tem essas características? Pode ser. Eu vou pular aqui que eles falam do Programa Nacional do Livro Didático e tal, porque a gente já está com a hora avançando aqui. Tá? E eu vou voltar nessa questão aqui que eu estou deixando para trás quando a gente falar dos livros didáticos. Aqui, ó. De novo, ó, a leitura literária instrumentalizada. A palavra está aqui, ó. Não sou eu que estou inventando, está aqui no texto. A leitura literária pode e deve ser um instrumento de conhecimento e autoconhecimento. Né? Então, praticamente você lê o texto que você dispensa o psicólogo. Você já lê o texto literário e ele já serve para isso, né? Estou fazendo uma caricatura aqui, mas está dito isso. Partindo da sala de aula para a vida. Embora se saiba que o aluno já chega à escola com aquele letramento literário, num sentido mais amplo do termo, adquirido dos familiares, amigos, dentre outros. Pessoal, aqui, ó, esse sentido amplo a gente vai falar depois quando a gente entrar no conceito de letramento literário. Agora, o que está dito aqui
é que o aluno já chega com algum conhecimento, né, de letramento literário. E não necessariamente vai ser essa experiência que nós temos em sala de aula. Em classes sociais mais excluídas, é ainda mais complicado, porque o livro não faz parte da vida cotidiana da família. Mas aí a pessoa que tem acesso ao livro, que gosta do livro, que já vem com algum letramento, é exceção. Porém, não vamos ter o preconceito social. No extremo oposto, em escolas de elite, o texto literário muitas vezes também não está presente, embora as pessoas tenham acesso. Né? Porque o que importa não é a formação cultural e literária. Né? Literária aqui, a formação nas artes, na leitura das artes em geral. O que importa é uma formação muito objetiva, que vou traduzir aqui para vocês, que é o mais importante da vida, o senhor mercado, e é fazer dinheiro. É formar uma elite econômica numa escola de alta elite. Você pegam esses eleva aí da vida, é isso. Não é assim, vou formar um leitor crítico da arte, da vida, da política, nada disso. Né? Então, a leitura literária também não está presente nesse tipo de ambiente, né? Porque a família é quase uma corporação. Aqui, aqui é o Barthes, na verdade, que eu só posso concordar com ele, mas eu vou falar assim, de novo, a presença da leitura literária. De novo, eles falam da leitura literária, mas eles não dizem o que é leitura literária. Né? Também não existem muitas maneiras de se entender isso, como a gente vai ver, o que é leitura literária. Deixa eu ver, chegar em outra parte aqui. Olha lá, ela vem a ser fonte de conhecimento e desenvolvimento da criticidade, mas ao mesmo tempo de diversão. Né? Então, de novo, eles estão dizendo isso. Ela é o que principalmente? Ela é um instrumento de conhecimento, de algum tipo de conhecimento, mas, como plus, é também diversão. Será que não poderia ser ao contrário? A gente só lê por diversão? Né? A gente tem que ter um conhecimento que vem da literatura? Ou a gente se diverte e o conhecimento vem por consequência? Aqui essa questão, o que se ensina quando se ensina literatura? Também não tem a resposta aqui, tá? Dependendo dos pressupostos utilizados pelo professor, a aula de literatura prestar-se-á a outros fins em detrimento da leitura e do texto literário. Mas é isso que eles estão dizendo o tempo todo que é para fazer, né? Não obstante, vale proferir que é imprescindível ao docente conhecer bem a natureza do texto literário. Aí é outra questão, né? Quer dizer, eu tenho que entender, eu tenho que saber bastante literatura para ensinar literatura. Fica a questão. Aí eu quero chegar em outra parte aqui. Estou pulando um monte, tá, gente? Outras coisas que a gente poderia discutir, mas estou deixando para outros momentos. Também já trouxe muitas questões para vocês. Aqui está falando da questão do cânone, né? Então, que, na verdade, o cânone em contraponto, é preciso lembrar que o cânone e demais fatores do currículo devem ser subsídios para desenvolver o mais importante, a leitura literária. Então, você usa o cânone também como um instrumento para adquirir um conhecimento, nem que seja o desenvolvimento da leitura. Importa é conhecer o cânone, porém não de forma superficial e aparente. Em algum momento, eles fazem uma crítica, e aí eu vou voltar aqui, que é quando eles falam do cânone, eles fazem uma crítica ao conhecimento, à abordagem tradicional do ensino de língua portuguesa. E aí eu vou trazer como última reflexão o seguinte.
Vou falar do conhecimento de literatura do meu pai, que é engenheiro. Meu pai é engenheiro químico. E meu pai sabe trechos dos Lusíadas de cor. Meu pai sabe trechos de... meu pai sabe um pouco de francês e ele sabe trechos de literatura francesa também de cor. E aí, pessoal, eu vou dizer uma coisa. Meu pai, embora ele tenha se formado, né, tenha tido aí um nível superior, ele não é oriundo de uma família de classe média, não. Tanto meu pai quanto minha mãe estudaram, porém arrancaram do nada. Eles são de origem de classe média baixa, em momentos passando bastante dificuldades financeiras. Ambos estudaram em escola pública. Toda a sua escolaridade foi em escola pública. E minha mãe tem menos interesse em literatura, não sabe essas coisas de cor como meu pai, mas aprendeu junto com eles. Eles estudaram na mesma escola, uma parte da escolaridade na mesma escola. E, no entanto, né, o que acontece? Era escola pública, tiveram aula com professores que eram bem formados e que tinham uma abordagem bastante tradicional do ensino de língua portuguesa, ou seja, tinha que fazer decoreba de preposição, sabe, chamado oral, essas coisas. E, no entanto, eles traziam o texto, não é só para a sala de aula, também para a sala de aula. Eles faziam leitura na sala de aula e os alunos tinham que obrigatoriamente ler. Em contraponto, aquela forma de aprender que nós tivemos de literatura, que nós comentamos aqui, não sei se todos, mas os que comentaram, né, que nós aprendemos sobre literatura, mas pouco lemos o texto literário. Então, existe uma questão aí também para a nossa reflexão, e eu estou compartilhando as minhas angústias com vocês, que eu penso assim, puxa, eu não tenho coragem de fazer meus alunos lerem os Lusíadas, mas meu pai lê os Lusíadas, né, na escola dele inteiro. O professor dele recitava os Lusíadas e eles tinham que ler junto. Aliás, o professor dele recitava de cor, tá? E eles tinham que ler junto conforme o professor ia recitando os Lusíadas. Então, ele sabe trechos dos Lusíadas que eu não conheço, né? E aí eu me pergunto, né? Até que ponto a questão da abordagem da literatura, né? Isso, por exemplo, que a Gabriela falou, vamos facilitar, né, essa entrada no texto literário. Vamos usar outros recursos antes de entrar. Vamos na hora de tratar do Machado de Assis, que é um texto considerado difícil, né? Vamos ver a história em quadrinho, vamos ver o filme e tal, e depois a gente entra no texto literário. Não estou dizendo o que é certo ou errado, como eu falei, eu estou compartilhando com vocês uma angústia minha, uma dúvida que eu tenho no meu fazer pedagógico desde sempre, né? Essa é uma abordagem que dá certo em detrimento de uma abordagem que diz assim, olha, alunos, vamos ler esse texto. É uma pedreira, mas tá aí, ó, eu vou ler junto com vocês e eu vou recitar os Lusíadas e vocês vão ler comigo. E a gente vai encarar esse texto assim, dessa forma, numa abordagem bem tradicional. Então, a pergunta é, a questão, né, dessa interação com literatura é a forma que a gente trata, é a estratégia que a gente usa para abordar o texto literário, ou é simplesmente a presença do texto literário e simplesmente ler o texto literário, né, de uma maneira? Será que a gente usar outros recursos facilita a entrada? Ou isso seria independente, quer dizer, não teria necessidade disso se a gente trouxesse o texto literário propriamente dito? Essa é a minha pergunta final, que eu tenho para sempre. E se vocês conseguirem resolver para mim,
vocês resolveram um problema que eu tenho faz uns 20 anos. Agora, se vocês não resolverem, agora nós temos o mesmo problema. Professor, eu não entendi a sua questão final, assim, eu entendi o que você foi caminhando com a questão, mas assim, você se pergunta se é melhor ir direto ao texto ou fazer outras abordagens até chegar no texto? É isso? A minha pergunta é isso, mas vou resumir um pouco mais a pergunta. Será que, assim, o ensino de literatura, o que quer que isso signifique, né? O ensino de literatura, ou, vou até mudar, você formar um leitor literário, melhor assim, porque ensinar literatura pode ser 1 milhão de coisas, como a gente está vendo, né? Se você instrumentalizar a literatura, ensinar literatura pode ser outras coisas. Mas então vamos dizer assim, formar um leitor literário. Para formar um leitor literário, são necessárias estratégias específicas ou é necessário apenas ler o texto literário? Eu não sei responder essa pergunta, na verdade, porque eu já tive diversas abordagens e algumas coisas funcionaram, outras não, e talvez a questão esteja até vamos dizer assim, lá no terceiro elemento, né, no leitor, que talvez seja só uma questão de predisponibilidade do leitor ou não, né? Então é uma grande questão, quer dizer, o que a gente precisa para formar um leitor literário? A gente precisa de estratégias de ensino de literatura ou a gente precisa só do texto literário? Porque uma coisa que todo mundo está de acordo nessa questão aí de ensino de literatura de educação literária, vamos chamar assim, é que o texto literário precisa estar presente. Isso é a única coisa que todo mundo concorda. Então, será que, além do texto literário, precisamos de outras estratégias? Se sim, quais seriam possíveis, né? É claro que a gente vai ver várias estratégias possíveis aqui, e esse é o seu primeiro trabalho, na verdade, né? Então, vou passar para o outro assunto. Gente, perguntas sobre essa questão, sobre o texto hoje? Pode falar, Mari. Vocês conseguem me escutar? Que às vezes meu microfone não funciona. Tá bom, pode falar, estamos te ouvindo. Tá funcionando? Tá. Não, eu estava pensando, né, me questionando sobre o terceiro elemento, né, de predisposição do aluno. Uhum. E se a gente for pensar em uma outra matéria, não sendo a literatura, por exemplo, nas escolas, por exemplo, física, biologia, química, matemática, que são matérias que eu amo, mas vamos continuar, né? Às vezes você vê que realmente você não tem que ser o melhor, você não tem que ser, tipo, nossa, incrível em matemática, incrível em física, porque às vezes não é a sua praia mesmo. Você tem que aprender uma coisa que vai te ajudar para o mundo, mas não necessariamente ter esse aprofundamento. E não será que a gente está querendo um aprofundamento muito, muito, não sei, da literatura, sendo que o aluno não quer isso? Não é a praia dele? Isso, Mari, acho que você falou duas coisas importantes. Primeiro que assim, mas também pode ser a praia de outro, né? Eu acho que existe essa questão, né? Que assim, para que a gente ensina, né? A gente ensina para formar o quê? A gente quer o especialista naquilo que a gente é especialista, ou a gente quer só formar alguma coisa, alguém, né, que seja capacitado para vivenciar o mundo. Acredito que seja essa a questão, né? E aí a gente vem com duas outras questões, né? Então, acho que a gente concorda aqui que a gente não precisa formar um leitor dos melhores, assim, que vai ler, sei lá, literatura, poema lá do poema clássico, né, Homero. Acho que a gente não precisa formar esse aluno que leia isso com proficiência. Então a gente pensa assim, a literatura, se é que ela é considerada uma disciplina, porque ela está anexada à disciplina de língua portuguesa, né? Mas é um conteúdo, vamos dizer assim, né, que
o aluno precisa para conhecer o seu patrimônio, né, para conhecer a sua linguagem, para conhecer as diversas versões da língua portuguesa, para entender também essas questões ideológicas, políticas que estão envolvidas no texto e para também conseguir apreciar a arte. Tá? Ter pelo menos material, vamos dizer assim, né, recursos para ele conseguir fazer isso. E aí ele escolhe o que ele gosta ou não. Mas aí vem duas outras questões. A primeira questão é quanto que um conhecimento serve mesmo para a vida de uma pessoa? A gente falou aqui da matemática. Aquelas coisas que a gente aprendeu em matemática, para nós aqui em letras, está servindo para alguma coisa? Agora, assim, para mim tem um monte de coisa. Olha, gente, vou dizer que aquele negócio lá, como é que é aquela lá, não sei que lá do segundo grau, como é que chama aquilo? Quem é bom de matemática? Equação de segundo grau? Equação de segundo grau. Eu nunca usei isso pra minha vida em nada, gente. Nada. Eu sofri com esse negócio pra caramba. Então, não sei se todo conhecimento... né? Deixa eu ver aqui. Alguém falou aqui, juros, regra de 3, com certeza. Professora, porque assim, a gente realmente usa, Niquinha, não sei se eu posso falar, tô interrompendo. Não, pode falar. Claro. Tipo assim, tem coisas realmente que são bem interessantes para a vida. Eu acho que o professor deve olhar para essas coisas que vão ajudar a vivência no mundo do aluno. Por exemplo, você tem movimento antivacina porque alguém não aprendeu o que deveria ter aprendido na aula de biologia, por exemplo. Ou o pessoal da Terra plana que, sei lá, talvez estava dormindo na aula de física, o professor não explicou direito, não sei. Então, às vezes, realmente precisa de o básico, né, para o aluno poder se desenvolver melhor no mundo e poder, sei lá, desabrochar, né, como as pessoas falam, poder atingir o mínimo possível para poder conviver em sociedade e se desenvolver na praia dele também, né? Exato. Então aqui eu acho que a gente chegou a uma questão. Eu vou dizer o que o Guilherme colocou aqui, ó. Letras, por exemplo, melhora a capacidade de abstração da realidade. Matemática melhora a capacidade de lógica. Então, assim, o que é o perigo é a gente dizer assim, ele vai aprender as coisas para a vida. Nem tudo que a gente aprende na escola, de conteúdo especificamente, serve para a vida de todo mundo. Porém, a escola, né, a educação básica é um ambiente diverso e é assim que tem que ser. Então, aquilo que um não usa, o outro usa, e assim por diante, em questão de conteúdos específicos. No entanto, toda disciplina, e é essa grande crítica que se faz a esse novo modelo de ensino médio, toda disciplina, né, para além do conteúdo, ela traz um conhecimento que é de capacidades, de habilidades que estão para além de você conhecer uma coisa para fazer outra. Né? Então, o desenvolvimento do seu cérebro mesmo. É o desenvolvimento da sua maneira de olhar para o mundo, da sua maneira de olhar para as coisas, da sua maneira de olhar para a natureza, da sua maneira de olhar para a ciência, né? Da sua maneira de raciocinar logicamente, da sua maneira de representar o mundo à sua volta. Né? Essas capacidades a gente aprende nas diversas disciplinas. Né? E tirar uma significa mutilar alguma parte do seu conhecimento. Né? Mas, Amanda, é verdade, é isso. Os conhecimentos, os conteúdos de matemática, né? Que eu falei, eu nunca usei na minha vida a regra de 3, eu uso pra caramba. Agora, a equação lá de segundo grau, eu nunca usei na minha vida. Mas quem disse que aquelas atividades, aqueles os exercícios e tudo mais, não criaram capacidades de raciocínio em mim, que eu uso até hoje para resolver outros problemas que não sejam de equação de segundo grau. Então, isso aqui é a questão, talvez, de se pensar na literatura. E aí é aquela reflexão que eu propus para vocês. Agora eu vou confessar. Eu acho que sim, que o texto literário, a leitura de texto literário, ela desenvolve capacidades na gente
que talvez outros tipos de texto não desenvolvam, né? Porque ela tem essa questão da linguagem, que é algo central, é um trabalho com a linguagem que é algo central no nosso desenvolvimento como humanos, né? E é a arte da linguagem, a arte daquilo que nos identifica como humanos. E isso não tem dúvida, como eu falei, tem uma área toda chamada linguística para dizer isso. Então, e aí o problema sempre, né, que a Mari está dizendo aqui também, o problema é esse ponto de equilíbrio. É difícil de achar. Às vezes a gente acha, tem também a nossa interação, a gente não pode fechar os olhos também para a nossa interação com as nossas turmas. Tem turma que a coisa vai, que é uma beleza. Tem turma que a gente não sai do lugar, porque também existe uma questão humana, né, do momento ali, não é só a questão humana de que estamos falando de linguagem, né, que estamos desenvolvendo formas de raciocínio e tudo isso. Existe uma questão emocional, afetiva, muito importante com os alunos. Então, é isso, Amanda. No fundo, a gente vai também passar por, né, aí ao longo do nosso itinerário aqui nesse semestre, sobre essa questão, né? Por que a literatura é uma parte, né, que é tão desvalorizada, né? É um conhecimento, uma capacidade que é menos valorizada do que outros conhecimentos. Não necessariamente, né? Pelo menos a gente não está aqui formando professor de filosofia ou professor de sociologia, né? Que esses aí, coitados, estão sempre perigando não terem mais profissão, não terem mais emprego, né? Nossa, prof, eu dou 32 aulas, que isso? Se cuida, Mayara, se cuida. Agora você dá 32 aulas, deixa a coisa continuar do jeito que tá aí, no pensamento, você vai ver daqui a alguns anos. É só lembrar que até outro dia, né, vivi para ver isso, né, só que ao contrário, né, no meu passado, quem era formado em filosofia não tinha emprego, gente. Quem era formado em sociologia também não. As disciplinas de filosofia e sociologia se tornaram conteúdos obrigatórios, disciplinas obrigatórias no ensino médio, apenas no ensino médio, aí com a LDB de 1996. Porém, eram obrigatórios, mas aí colocavam uma aula no terceiro ano, uma aula no primeiro ano, e aí teve que ter um decreto lá de 2000 e tralalá, né? Eu até lembro que quem assinou o decreto, que depois se transformou em lei, foi incorporado à LDB, foi o vice-presidente do Brasil, que se chamava José de Alencar. Ele que assinou o decreto de incluir sociologia e filosofia em todos os anos do ensino médio. Então, isso veio por uma questão, por força de lei, né? Porque são disciplinas que estão sempre lá. A literatura, né, estão sempre aí em questão, né? Ninguém questiona tirar física do currículo, mas se questiona tirar filosofia e sociologia do currículo, né? A outra questão, né, é que assim, a literatura, ela está anexa à língua portuguesa, ela está dentro da língua portuguesa, por isso que ninguém questiona sobre isso. Porém, a gente vai ver como que ela é abordada nos livros didáticos, né? Se forma um leitor literário ou se usa a literatura essa que a gente viu, instrumentalizada. Vejam que as pessoas que estão defendendo o ensino de literatura na escola justificam o ensino de literatura na escola como uma leitura instrumentalizada para outros conhecimentos, e não necessariamente só para o conhecimento do texto literário em si, né? Então sempre tem essas questões aí envolvidas, mas a literatura está mais ou menos garantida porque ela está dentro da disciplina de língua portuguesa que ninguém questiona, né? Que é a disciplina, vocês vão ter emprego pro resto da vida, né? Vocês estão ótimos, tem um monte de aula para vocês darem de português e de inglês, né? Que também sempre tem demanda. Agora, existem áreas que são complicadas, né? Complicadas por questões de... Muitas vezes, não vamos esconder, né? Por questões políticas mesmo, né?
Por questões de formação do pensamento crítico. Pessoal, já passamos muito do nosso horário, então eu só vou encaminhar para vocês, tá? O que a gente tem que fazer aqui. Pera lá, que agora eu vou tentar. Professora, só queria fazer uma pergunta. Na aula passada você tinha falado que ia explicar o cronograma, porque a aula de quinta-feira ele não estava pronto ainda. Vou explicar e corrigir já. Vocês estão vendo agora aí compartilhado com vocês? Agora dá para ver de dois jeitos se compartilhou direitinho. No compartilhamento e na minha câmera. Tá dando para ver? Tá. Ok. Então, primeiro de tudo, deixa eu fazer a correção aqui, gente. Eu me enganei, eu pulei o dia de hoje, tá? Mas o conceito de leitura literária dia 3 e dia 10, tá? Depois eu vou fazer essa correção aqui. E depois a gente entra no conceito de letramento literário, que na verdade no dia 10 a gente já vai começar. Como eu expliquei para vocês no começo da aula, vou repetir para quem não estava. Na próxima semana, dia 10, eu tenho que fazer um exame médico que dura 24 horas, tem que pôr um aparelhinho lá, e não posso mexer com aparelhos eletrônicos. Então, a nossa aula do dia 10 vai ser aula assíncrona. Eu vou deixar textos para vocês lerem e vou deixar uma atividade para vocês fazerem com esses textos, tá bom? E aí no dia 17, que nós já estaremos em aula presencial, das 6h50 até as 10h20, aí nós temos bastante tempo para a gente discutir, tá bom? Aí o cronograma aqui, ó, então a gente vai tratar de conceitos. Para vocês fazerem esse trabalho, que eu vou só dar a dica do que o mais importante para mim é que vocês formem os grupos primeiro, porque o que vocês precisam de toda essa parte conceitual, pelo menos até esse aqui do dia 31/3, para vocês fazerem o trabalho, né? Então, por isso que eu deixei aqui, ó, do dia 31/3, quase um mês para a primeira apresentação, que é para vocês poderem se preparar, tá? Então, tem bastante discussão, tem conceitos para a gente tratar, etc., para aí vocês chegarem a essa questão da apresentação. Bom, o que vai ser a apresentação e quais são esses grupos aqui? Vocês vão escolher um texto literário, pode ser de literatura brasileira, pode ser de literatura portuguesa, pode ser de literatura inglesa, pode ser de literatura norte-americana, pode ser de literatura italiana, não importa, vocês vão escolher um texto literário canônico, né? Ou seja, literatura com Elão maiúsculo lá. E vocês vão sugerir uma estratégia de abordagem desse texto canônico em sala de aula. Né? Para isso, vocês vão ter que estudar os pressupostos, as estratégias. Aqui nos pressupostos já tem umas estratégias também, tá bom? Então, vocês vão estudar conceitos, vou trazer as questões aqui, e aí vocês vão escolher um texto no grupo e vão pensar, fundamentar, lógico, vocês vão escolher essa estratégia, porque o fulano de tal, né, disse assim, tal, vou fornecer bibliografia para vocês e tudo isso, tá bom? Então, ou seja, vocês vão escolher uma estratégia e justificar para mim com teorias, já que vocês não vão ter a prática, né, vocês vão fundamentar para mim com teoria o porquê de vocês escolherem essa estratégia. Gente, vejam, eu tô aqui problematizando um monte de coisa. Então, não existe estratégia infalível, não existe estratégia que está super certa e estratégia que está super errada. O que importa para mim nesse trabalho é vocês justificarem o porquê que vocês escolheram determinada estratégia de abordagem daquele texto. Tá bom? Eu sei, tá um pouco assim, nossa, não sei o que eu vou fazer ainda. Claro, ninguém sabe ainda o que vai fazer direito, porque vocês ainda precisam de outros conceitos para chegarem lá a essa determinação no grupo de qual estratégia vocês vão escolher. Em grupo porque o pressuposto é que vocês consigam minimamente discutir entre vocês qual é essa estratégia que vocês vão escolher.
né? Vão escolher e por quê, tá bom? Que mais? O que vocês já podem fazer, desde já, é escolher um texto que vocês gostem, né, de trabalhar. Eu acho que o principal é isso. Escolher um texto, vocês já podem pensar, já podem ir pesquisando, podem pensar na sua própria experiência. A Gabriela que trouxe uma experiência de abordagem do Dom Casmurro ou do Machado de Assis de forma geral, né? Ninguém vai roubar minha ideia. Podem pensar na estratégia não para o Dom Casmurro, né? Então, assim, vocês podem ir pensando nas suas próprias experiências, vocês já podem ir pensando num texto que vocês gostariam de trabalhar, mas esperem um pouquinho para chegarem a decisões, porque com certeza vocês vão ter mais material até o fim desse mês, tá bom? Como eu disse, podem já ir pensando, mas esperem um pouco para já irem fazendo, tá? Um pouco de paciência aqui. Então, o que eu preciso? Eu preciso que vocês se reúnam em grupos. O que eu pensei? Que esses grupos, são grupos de mais ou menos, em média, 4 pessoas. Se todo mundo fizer de 4 pessoas, vai dar um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente vai ter 8 grupos. Mesma regra para quem está fazendo a disciplina de sexta-feira, mesma regra que eu coloquei lá para sexta-feira. Pode ter menos grupos, menos de 8, mas não pode ter mais de 8 porque a gente não tem mais aula aqui. Então, o máximo que a gente tem, e no dia 9 aqui eu já coloquei só a apresentação e a entrega do outro trabalho que eu vou falar na outra semana com vocês, tá? Que tem mais tempo aqui. Então, o que a gente tem que decidir é quais são os grupos, e esses grupos vão ter aí um mínimo de 3 pessoas, né? E um máximo de 6 pessoas, e já estou contando bastante, tá? Que já é um grupão de 6 pessoas. Então, vocês precisam se organizar nesses grupos e aí a gente definir as datas. Para a gente definir as datas, eu tenho 2 estratégias e vocês podem me dizer qual que vocês preferem. Vocês podem conversar entre vocês as datas que vocês preferem e aí, se tiver data que mais de um grupo prefere, a gente faz sorteio só daquela data. Ou a gente pode sortear todas as datas. Essa é a minha primeira pergunta. O que vocês acham? Vocês querem definir entre vocês, encaminhar para mim as suas datas de preferência e a gente sorteia, depois só o que der coincidência? Ou vocês preferem que eu faça sorteio de todas? Renato disse, sorteia tudo, prof. Para mim é mais prático, prefiro. Pode ser? Pode ir pro, acho que fica mais fácil. Ok. Então, o que eu preciso que vocês façam? Eu preciso que vocês me enviem por e-mail, ok? Me enviem por e-mail os nomes dos grupos, né? Os nomes dos componentes do grupo. Não é para vocês colocarem número, porque eu vou sortear e determinar o número com vocês, tá bom? Que daí também tem a ver com a data em que vocês vão fazer a apresentação. Então, eu vou pedir para vocês enviarem os seus grupos, os nomes das pessoas, né? Coloca lá no e-mail para mim. Grupo da disciplina, coloca direitinho a disciplina, porque senão eu vou confundir com a outra disciplina, tá? Então, grupo da disciplina de educação literária. Nomes dos componentes do grupo. Aí coloca os nomes completos, por favor, para eu achar vocês, tá bom? Professora, oi. Os grupos são de quantas pessoas você falou mesmo? Sugeri, Juliana, de 3 a 6 pessoas. Por que eu estou sugerindo? Porque eu acho que assim a gente consegue fazer um máximo de 8 grupos. Se der menos grupos, todo mundo vai fazer de 6, acho que vai dar menos grupos. Pode ter menos, não pode ter mais de 8 grupos na sala. Beleza. Sim. Pro, uma coisa que eu fiquei em dúvida é esses nomes que estão aqui, ó, por exemplo, História do Ensino da Literatura. Isso vai ser aula que você vai dar no mesmo dia? Vou, é isso. E aí a gente vai ter quanto tempo para Um apresentar? pouquinho só. Tá, duas perguntas então. Ó, a gente tem, pessoal, aliás, dessa disciplina, eu ainda não contei uma coisa muito especial dessa disciplina para vocês, porque até o momento é indiferente. Essa disciplina tem 5 aulas. 4 aulas presenciais e uma EAD. Todo mundo ficou quieto, agora gelou, né?
Então a gente tem sempre uma aula, 50 minutos, o equivalente a 50 minutos por semana, que não precisa ser semanal, é uma carga horária que é EAD. O que a gente vai fazer? É esse PPC aqui, ó, eu vou colocar tudo em EAD. Na verdade, é a BNCC. Desculpa, esse aqui não. O PPC é presencial e tem que ser. É a BNCC, a leitura da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, que nem tá aqui, ó, nem tá aqui no cronograma, ela vai ser toda EAD. Mas a gente vai comentar dela em sala de aula aqui, principalmente nessa parte de ensino de literatura no Brasil, tá? Então, aqui nesses dias que tem duas coisas, 2 aulas, né, vão ser de desenvolvimento do conteúdo e 2 aulas de apresentação do grupo. 2 aulas significa o quê? 1h30, mais ou menos, né? Então, o grupo vai ter um máximo de 1 hora para apresentar e meia hora para a gente comentar e discutir. Se acabar antes, a gente vai embora mais cedo, na quinta-feira, tá? E nesse dia, só dia 9, que tem uma apresentação antes do intervalo, outra depois do intervalo, e a entrega do trabalho 2, que eu vou comentar com vocês depois, tá? Então, nesse dia que tem 2 coisas, é esse assunto, o ensino de literatura no Brasil, e mais a apresentação. Antes do intervalo, matéria, depois do intervalo, apresentação do grupo, tá bom? E aqui depois é devolutiva do trabalho 2, que eu converso com vocês. Esse sábado aqui, ó, gente, é prevista essa data. Eu coloquei essa previsão no meu plano de ensino, porém eu não sei se vai ser essa data. Mas o que está previsto aí é que vocês tenham um sábado, eu só preciso de um sábado para completar a carga horária da disciplina, né? E a gente está pretendendo fazer, eu com o professor Moacir, a gente vai fazer um seminário, como teve o ano passado, um seminário do estágio. E aí é uma atividade que é para o curso de letras todo. E aí eu já aproveito e incluo essa atividade como atividade para complementar a carga horária da nossa disciplina, que, aliás, tem tudo a ver também. E aí, no dia 30 é o fechamento só. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Professora. Oi, pode perguntar. Não esquece da chamada. Pode falar. Não esquece da chamada. Professora, para a próxima aula, você tinha falado que ia explicar como é que ia funcionar. Você falou que vai ser uma atividade, eu não sei. Que é essa que eu estou falando agora, né? Que eu ia falar isso, que a gente vai ter 2 avaliações nessa disciplina. Uma é a apresentação, a outra é um trabalho escrito. Como a hora já está avançada, eu vou deixar para explicar o trabalho escrito lá no dia 17 para vocês. Não, eu digo a próxima aula dia 10. Você falou que não vai estar aqui, que a gente vai ter que fazer uma atividade. Ah, sim. Eu ainda não decidi, mas eu estou pensando em fazer o seguinte. Eu vou passar alguns textos teóricos para vocês, um texto teórico, na verdade, porque vocês já leram, que é o do Ítalo Calvino. Eu vou passar um texto do Rio do Cosson, que na verdade é um livro, e eu já vou compartilhar o livro todo com vocês, mas a gente vai ler um capítulinho. E o que eu vou compartilhar com vocês, que vai ser o material mais importante para fazer a atividade, é o que eu estou imaginando, tá, Juliana? Ainda estou amadurecendo a ideia. Mas eu perguntei para os meus alunos do 3º ano do ensino médio, eu fiz assim, uma atividade uma atividade diagnóstica com eles, e fiz a seguinte pergunta para eles. No seu ensino de literatura até aqui, do que você gostou e do que você não gostou? As respostas desses alunos, né, que eu vou fazer, não vou colocar todas para vocês, eu vou fazer um apanhado, mas elas são de uma riqueza absurda para essa nossa disciplina, né, para a gente pensar, né, nessas experiências desses alunos com as aulas de literatura, especificamente do Instituto Federal, porque eu não perguntei mais além para eles, né? Na verdade, assim, foi bem descompromissado dessa disciplina de vocês a pergunta que eu fiz para eles. Eu só fiz a pergunta para saber o que daria certo, que estratégias eles gostaram,
que estratégias eles não gostaram para eu determinar minhas aulas também. Mas, o jeito que as respostas vieram, porque eles trataram de dificuldades, eles trataram de estratégias, eles trataram de avaliações que eles gostaram e que eles não gostaram. E acabou sendo um material muito rico para trabalhar com vocês. Então, eu vou fazer um apanhado dessas respostas. Eu tenho 3 turmas de terceiro ano de ensino médio. Eu vou fazer um apanhado, então, das respostas que eu achei mais relevantes. E vou fazer um material para vocês lerem. E a atividade que eu vou pedir para vocês é em relação a isso. Vocês vão comparar o que vocês vão ler nos textos teóricos com essas respostas dos alunos, tá? Gabriel, pode ficar curioso, é bem legal, na verdade. É uma coisa, eu pelo menos achei bem prazeroso de ler, até o que eles não gostaram, né? Então, no fundo, o que eu vou pedir para vocês, a atividade vai ser uma reflexão. Vai ser uma reflexão sobre o que funcionou e o que não funcionou com esses alunos, tendo em vista o que a gente está aprendendo aí de leitura literária, vocês já vão avançar um pouquinho mais com o texto teórico sobre letramento literário e sobre conceito de literatura literária, tá bom? Gabriel, não sei, eu não conheço esse livro. Olha que tenho que admitir, não conheço O Peso do Pássaro Morto. Quem que é o autor? Verdade? Com a professora Vanessa, a Vanessa conhece coisas muito bacanas, assim. É sempre complicado a gente dizer que atual é canônico, né? Existe questões sobre isso. Atual pode ser erudito, não canônico. Para ser canônico, precisa uma passagem de tempo aí e outros processos. Mas vou considerar, vou fazer o seguinte, não vou dar uma resposta agora, vou pesquisar sobre o livro, quem sabe até leio, e aí dou uma resposta. Me lembra disso na próxima aula nossa, que não vai ser a do dia 10, porque eu não vou estar junto com vocês, mas na do dia 17. Deixa ele como possibilidade, e aí eu dou uma resposta mais precisa se esse livro atende o nosso objetivo no trabalho, tá bom? Ok. Gente, vou fazer a chamada antes que vocês vão embora e aí aconteça igual na sexta-feira, né? Pera lá. Deixa eu ver aqui se meu swap está aberto. Meu swap está aberto, mas não está no diário, então vou abrir o diário, só um minutinho. Essa nossa vida tá acabando, tá, gente? Agora vem uma nova vida. Que eu não sei se é boa, se é melhor ou se é pior, mas é uma nova vida. Se você não se importar de eu chorar na aula, tudo bem. Oh, meu Deus, quem que vai chorar na aula que eu não vi quem respondeu? Diz aqui pra mim. Eu tô brincando só. Adriana. Brincando a gente só. chora no ombro um do outro lá. Mas fala assim, nossa, essa professora tá trabalhando uns textos com os alunos bem emocionantes. Adriana Carina. Eu. Adriana Prades. Eu. Amanda de Lima. Peraí, gente. Presente. Tá, deixa eu fazer uma coisa aqui para vocês me ajudarem nisso, porque a minha possibilidade de errar é grande. Amanda Monteiro. Aqui, ó. Ana Beatriz. Anderson. Cido. Oi. Beatriz Azevedo. Presente. Beatriz Maria. Eu sempre esqueço que as duas são Azevedo. É Beatriz Borges, tá aí? Bruna Dantas. Presente. Bruna Michele. Presente. Evelyn.
Gabriela tá presente. Gabriel está Ai, tô presente. Travou aqui. Quem? Evelyn. Evelyn, ok, já tá presente mesmo. Gabriel tá aí. Guilherme tá aí. Júlia Bernardo. Presente. Júlia de Sena. Presente. Juliana. Presente. Larissa, acho que tá aí também, né? Larissa? Presente. Letícia. Presente. Lourdes. Aqui pro. Tá aí. Deixa eu interromper a gravação que